Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Estamos aqui para mais uma aula. Você está animado? Está preparado? O que será que é o nosso tema hoje, hein? Hoje nós vamos falar dos nossos pets bem lindos e maravilhosos. Mas algo específico dessa aula é: qual a idade do meu cachorro? Mas eu sei a idade do meu cachorro, professor. Ele tem 2 anos, tem 3 anos. Não, eu estou falando se fosse para a gente transformar a idade do cachorro em idade humana. Será que é a mesma coisa? Que ideia maluca, né? Mas é legal para a gente entender como que funciona o temperamento um pouco dos cães. Vamos lá? Todo mundo sabe que cachorro envelhece mais rápido que as pessoas. Todo mundo. Você sabia? Pois é, cachorro envelhece mais rápido do que as pessoas. Mas a lenda diz, né, a lenda urbana, que 1 ano de cachorro é igual a 7 anos de uma pessoa. Só que isso nada mais é do que lenda. Não é tão simples assim essa conta, ok? Olha lá, ó, tenho 3 cãezinhos bem lindinhos aí, ó. Por exemplo, cães amadurecem bem mais rápido que uma criança no primeiro ano de vida. Então, uma criança no primeiro ano de vida, ela aprende mais ou menos a andar, algumas andam, outras não, né? Algumas falam, outras não. Já os cães, o amadurecimento deles no primeiro ano de vida é muito mais rápido, ok? Então, um cão de 1 ano, novinho, né? Teria aproximadamente 15 anos humanos, gente, e não 7. Ou seja, um cão de 1 ano, ele já é um adolescentinho comparando o temperamento. Pois é, sabia disso? É novidade, né? O tamanho e a raça também influenciam. Claro, não é todos os cães são iguais. Cada um tem a sua especificidade. Então, eles influenciam no envelhecimento do cão, tanto o tamanho quanto a raça, né? Embora cães menores tendem a viver mais tempo que cães de raças grandes, os cães menores, eles amadurecem mais rápido nos primeiros anos de vida. Acredita? Ele é pequenininho, mas ele amadurece muito mais rápido. Um cão grande pode amadurecer mais lentamente no início, mas depois ele já pode ser considerado idoso aos 5 anos de idade. Então ele amadurece mais lentamente e depois acelera e pula direto, já vira um idoso, ok? Então um cão grande de 5 anos já é um senhorzinho. Raças pequenas e micros, elas não ficam idosas até mais ou menos 10 anos, gente. Então, elas são pequenininhas. As raças pequenas, elas não ficam velhas. Um exemplo é o Yorkshire, né? As raças de tamanho médio, exemplo, Cocker Spaniel, Beagle e entre outras que nós temos, estão no meio do caminho em termos de amadurecimento e em termos de longevidade também. Vivem menos que as raças menores, mas vivem mais que as raças maiores. Raças gigantes, como o Dog de Bordeaux, já são consideradas idosas. Olha que dó, gente, a partir dos 5 anos. Já é um velhinho. Então vamos lá para a primeira atividade. Marque V ou F. Você vai dar uma lida nisso daí e depois eu volto e a gente corrige, tá bom?
Ok, era para marcar V para verdadeiro ou F para falso. Então vamos ler as opções aqui, né? Claro, precisa ler as opções. Primeiro, cães amadurecem bem mais rápido do que uma criança no primeiro ano de vida. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Um cão de 1 ano teria aproximadamente 15 anos humanos e não 7. Isso é verdade? O tamanho e a raça não influenciam no envelhecimento de um cachorro? Será? Raças gigantes já são consideradas idosas a partir dos 5 anos? Então, repara, é tudo coisa que a gente acabou de conversar, né? Daí, você marcou V ou F? Quer ver? Tcharam! Ó a resposta aí, ó. V, V, F, V. Então, nós temos quase todas verdadeiras, né? A única falsa é essa terceira aqui, ó. E se você não prestar atenção na leitura, você vai marcar verdadeiro, porque apenas uma pequena palavra determina que essa afirmação é falsa. Olha aqui, ó. O tamanho e a raça não influenciam. Isso não é verdade, porque sim, influenciam. Então, repare que uma palavrinha pequenininha fez toda a diferença nesse contexto dessa frase, tornando ela falsa, ok? E as outras são verdadeiras, né? Os cães amadurecem bem mais rápido do que o humano no primeiro ano. Um cão de 1 ano tem mais ou menos 15 anos, um cão de 1 ano de idade tem mais ou menos 15 anos humanos, mais ou menos, né? Depende da raça e tal, uma média. E as raças gigantes, coitadinhas, com 5 anos já são consideradas idosas. É isso mesmo, ok? Você acertou? Muito bem. Vamos em frente. O que mais que nós temos sobre idade de cachorro? Temos um estudo realizado pela BBC do Reino Unido, lá da Inglaterra, que ele determinou que para calcular a idade de cada cachorro precisa levar em conta alguns fatores. Lógico, né? Alguns inclusive a gente até já viu, né? O tamanho, a raça, tem diferença no envelhecimento. Então vamos ver o que eles fizeram. Ó, cada raça tem uma velocidade diferente de avançar os anos. Ou seja, diferencia por raça, né? Então, um cão de 2 anos depende da raça para saber se ele já está mais na fase adulta, na fase, digamos, de adolescência, comparando com o humano. Depende da raça. Então, tem uma velocidade diferente. Cada raça também demora um tempo diferente em cada etapa da vida, ou seja, a juventude e a vida adulta. É diferente dos humanos, né? 12 anos adolescente, 18 anos adulto, entra na juventude, é fixa essa idade, né? Claro que de uma criança, de um adolescente para o outro pode variar, mas tem uma idade estipulada, né? Já com os cães não tem, porque cada um tem um tempo diferente. Enquanto um pode ficar 2 anos na juventude e o resto na fase adulta, tem alguns que podem ficar 5 anos na juventude e apenas 2 na fase adulta. Aí depende da raça. Cachorros de raça pequena, os pequititos, têm um período curto de juventude. Ó, período curto de juventude e uma longa vida na fase adulta. Já os de raça grande são o oposto, é o contrário, ó, demoram cerca de 2 anos para adquirir totalmente a sua forma adulta. E então vivem cerca de mais 4 ou 5 anos e já entram na fase idosa e já morrem. Cachorros de raças pequenas vivem mais então do que cachorros de raças grandes. Então, se você tem um cachorro grande, a gente ama muito o nosso bichinho, né? Mas a gente precisa saber dessas informações para não ficar esperando que ele viva a vida inteira com a gente, porque eles amadurecem e vivem a vidinha deles de forma diferente da nossa, ok? Na tabela a seguir, considere a seguinte diferenciação. Cães de pequeno porte vão até 9 quilos, de médio porte de 10 a 23 quilos e considerado de grande porte mais de 24 quilos, ok? Então é dividido pelo tamanho deles, pelo peso. Então, em termos gerais, para calcular a idade real dos cães, a gente vai utilizar esses multiplicadores. Como assim? Você pega de cães pequenos, você multiplica cada ano de vida deles por 12,5 e você vai ter o comparativo com a idade humana. Se o cachorro for de médio porte, você vai multiplicar cada ano dele por 10,5. Você vai ter o comparativo com a idade humana. E os cães de raças grandes,
multiplica cada ano por 9, ó. Repare como vai diminuindo, ó, certo? Então, vamos lá ver o que nós temos aqui, ó. Qual seria a idade real aproximada de um cachorro médio de porte? Qual o porte? O porte não está escrito aí, né? Com 1 ano e 9 meses de vida. Um cão de porte médio, ok? Vamos lá procurar um cão de porte médio para que a gente possa descobrir se ele tem 1 ano e 9 meses. Qual seria a idade real dele? Um cão de porte médio. Então, vamos voltar para você ver o multiplicador lá e você vai fazer a conta então, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você pensar nisso. Cão de porte médio. E nós já voltamos. E agora, compreendeu como é que faz aí? Bom, é fácil, né? É só pegar cada ano de vida do cão e usar um multiplicador correto de acordo com o porte do animal. Então vamos lá. Ele quer de médio porte. Então de médio porte você vai usar qual multiplicador? Médio porte, você vai multiplicar cada ano por 10,5. Ficou fácil, né, gente? Será que você prestou atenção num detalhe? A gente multiplica cada ano. A idade desse cão aqui é 1 ano e 9 meses. O que a gente faz com esses 9 meses? Será que eu escrevo 1,9? É isso? Não. Significa que eu tenho que transformar esses meses dele em anos. Porque o multiplicador funciona multiplicando por ano de vida do cachorro. Não tem nada a ver com meses. Então, eu tenho que transformar esses 9 meses em anos. Tinha pensado nesse detalhe? Pois é, olha lá, ó. 1 ano e 9 meses, nós não podemos multiplicar por 1,9. Por quê? Porque o total não é 10, gente.
Quando a gente fala em meses, o total é 12, ok? Então, meu total é 12, então fica diferente. 1 ano e 9 meses não é 1,9 anos. Então, eu preciso transformar, ó. 1 ano são 12 meses. Eu quero saber 9 meses. Ele corresponde a quanto de 1 ano? É uma fração, né? É um valor menor, porque é menos de 1 ano. Mas não deixa de ter a necessidade de transformar esse valor em ano. Então, a gente usa a regra de 3, onde você tem as 3 informações e te falta a quarta, ok? Então, ó, 1 ano, 9 meses, equivale a 12 meses. 12 meses equivale a x. Como que você resolve? Multiplicando em x, certo? 12 vezes x, 12x, igual a 1 vezes 9. 9. O 12 que está multiplicando passa dividindo. Se você dividir 9 por 12, vai dar 0,75, ok? 0,75. Então, 1 ano e 9 meses são 1 ano mais 0,75 do outro ano. Então, vai dar 1,75 de ano. Exatamente. Você pensou nisso? Tem que transformar, tá bom? Se é ano, é ano. Eu não posso usar dias, meses, qualquer outra unidade. Tem que estar tudo na mesma unidade, que no caso é ano. Então, agora sim, basta eu usar um multiplicador, porque eu multiplico a idade dele em ano pelo multiplicador, no caso do cachorro de porte médio, que é 10,5, ok? Então, vamos lá? Multiplicando 1,75 por 10,5, 18,375. Essa aqui seria a idade real, ou seja, 18 anos e alguns meses, né? Se você quiser transformar isso aqui em meses, você faz a mesma relação. Você volta aqui, né? Usa isso aqui, ó. 1 ano é 12 meses, é 0,375 de ano, equivale a quantos meses? Daí a incógnita ficaria aqui, ó. E você consegue transformar em meses esse valor, ok? Mas como eu estou perguntando a idade, 18 anos. E o exercício dizia, olha aqui, ó, aproximada. Então, 18,375 aproximadamente, nós temos 18 anos, ok? Então, veja como um cãozinho novinho, né? 1 ano e 9 meses já é equivalente a mais de 18 anos de idade humana. É bastante, né? Traduzindo a idade do seu cão em idade de seres humanos. Olha lá, nós temos uma tabela. Então, essa tabela é bem genérica, né? Porque ela está considerando apenas o tamanho, as raças. Não está considerando a raça específica, né? Por exemplo, dentro das raças pequenas, nós temos vários tipos de raças. Então, é meio que uma média geral, assim, para a gente entender, tá bom? Então, o que significa? Se o cão tem 1 ano de idade, se ele for de raça pequena, é o equivalente a 15 anos humanos. 15 anos, ó, não mudou. E se você reparar, ó, até o 5º ano do cão, ele equivale ao mesmo. Passou disso, o cão começa a ficar um pouco mais velhinho, aí pesa o tamanho. Ó, um cão com 6 anos, se ele for de raça pequena, ele equivale a 40 anos. Se a raça for média, os mesmos 6 anos equivalem a 42 anos humanos. E os mesmos 6 anos equivalem a 45 na raça humana. Então, ó, é na raça humana, na idade humana. Olha a diferença aqui, ó. E se você analisar o último aqui, ó, um cão de 10 anos. Raça pequena, ele seria equivalente a uma pessoa de 56 anos. Se a raça for média, já aumenta para 60. E se for uma raça grande, já aumenta para 66. Repare que é 10 anos mais velho do que o outro cão, tendo a mesma idade, mas apenas por ser de portes diferentes. Ok? Deu para entender, né? E o 3 para você. De acordo com a tabela dada, essa que a gente acabou de ver, qual seria o equivalente à idade humana de um cachorro de pequeno porte com 6 anos? Então, nós vamos voltar aqui para você dar uma olhada. O equivalente, olha lá, ó, a idade humana de um cachorro de pequeno porte. Então, você tem que guardar isso, pequeno porte e 6 anos. Eu vou dar um tempinho para você analisar essa tabela e responder e já volto.
Muito bem, consultando a tabela, o que nós temos? Cachorro de pequeno porte, está aqui, ó, com 6 anos, é o equivalente a 40 anos. Ó. Então, resposta certa, letra B, 40 anos. Então, nesta aula, vimos a idade dos cães em comparação com a idade humana e você pode entender um pouquinho melhor o seu pet. A gente se vê na próxima aula, espero que vocês tenham gostado, galerinha. Até mais!